Olá pessoal, boa noite. Obrigado mais uma vez aí pela presença de todos. Hoje a casa aos pouquinhos enchendo, né? Fico muito agradecido aí pela presença de todos vocês. Acima de tudo pela confiança, né? Pelo carinho. Isso pra gente fica muito grato, né? Que a gente mesmo com as nossas dificuldades, com as nossas limitações, a gente sempre está aqui com as portas abertas e acima de tudo com o coração aberto para receber vocês, né? Então quando a gente vê vocês encarando as dificuldades, né? Esse tempinho já começando a ficar mais frio, né? Esse trânsito que já começa a ficar um pouco mais turbulento, e vocês fazendo o movimento necessário para estar aqui, isso é muito gratificante. A gente fica muito contente, muito feliz, e só nos prova, né, que a gente escolheu o caminho correto, né? A partir do momento que a gente retomou as atividades e que a gente se colocou à disposição para auxiliar de alguma forma, né? Só dar uma pausa aqui. Bom, pessoal, então assim, vamos aproveitar esse momento antes da gente fazer um bate-papo, vamos fechar os nossos olhos, nos conectar com esses amigos espirituais que aqui se encontram nessa noite de hoje, nossos mentores, nossos irmãos e amigos que nos auxiliam nesse progresso, nessa evolução, nessa transição interna, a começar por dentro de nós, na proposta que nós fazemos diante do nosso coração para a transformação interna que é tão necessária. Agradecendo a oportunidade de aqui estarmos congregados, todos no mesmo pensamento, na mesma sintonia. Nós possamos colocar na mesa, na bancada, todos os nossos pedidos, nós possamos superar todas as nossas dificuldades, para que a gente possa, cada dia que passa, vencer as turbulências, vencer as limitações, para que nós possamos a cada dia nos tornarmos pessoas melhores, do bem. Pai nosso que estás nos céus, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. graças a Deus, graças a Jesus. Dê a luz. Bom, pessoal, mais uma vez boa noite a todos, né? Hoje eu quero convidar vocês para uma reflexão, para a gente poder fazer uma viagem para dentro de nós, né? Nós já fizemos a viagem no trânsito, já exercemos o nosso papel no trabalho, né? Ainda nos espera o complemento da nossa vida lá fora, mas agora que nesse momento eu quero que vocês dispersem o pensamento de vocês da vida lá fora e que vocês voltem para dentro de vocês, para o interior de vocês. Esse é o convite, né? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês façam o seguinte questionamento e não precisam me dar resposta. Desde que a gente conhece sobre a temática de espiritualidade, né, desde lá dos primórdios, muito anterior às obras legadas por Allan Kardec, e principalmente fundamentadas por Allan Kardec, sobre o intercâmbio com o mundo invisível, não é verdade? Então, desde que o homem é homem, acredita-se, e hoje, né, com os estudos de espiritualidade, já se chega à comprovação e evidência de que nós estamos constantemente intermediando faixas dimensionais, né? Ora, nós estamos aqui nessa realidade física e material, mas a própria ciência admite que existem realidades que se desdobram além dos nossos sentidos. Não importa se esse nome é energia, campo eletromagnético, não importa. O que vai de encontro com o que a espiritualidade sempre nos trouxe de informação, de que uma vez em que nós somos seres espirituais, ou seja, consciências espirituais, ora limitadas a uma vestimenta material, significa que todos nós, dentro de nós, enquanto seres interdimensionais, por que interdimensionais? Porque dentro de nós, enquanto essência, nós temos a chave de conexão com as outras realidades. Está dentro de nós, não é de fora, né? O contato, quando a gente fala do contato com o espiritual, o contato com aquilo que se fala hoje em dia de multidimensionalidade, é um contato interno de dentro de mim.
essa inter-relação que se estabelece está dentro de mim, dentro das minhas capacidades psíquicas e das minhas capacidades sensoriais, mas que foge aos 5 sentidos, porque o nosso corpo físico e o nosso cérebro, ele foi desenvolvido há milhões e milhões de anos para que a gente tenha uma percepção da realidade a qual nós estamos habituados. Então, meu corpo físico e o meu cérebro, ele é criado para que a gente tenha a percepção da realidade a qual nós atuamos. Existem sentidos que, na medida em que nós vamos buscando a nossa essência enquanto indivíduos espirituais, que a gente vai entrando em faixas de percepção mais sutis, que é aquilo que se falava antigamente de sexto sentido, e que a ciência vai dar a nomenclatura de paranormalidade. Ou seja, esse intercâmbio com o invisível, o multidimensional, não importa o nome que se dá, é uma viagem estabelecida de dentro de nós para esse universo invisível. Por quê? Porque nós, em escala micro, em redundância micro, nós somos também pertencentes a essa realidade invisível, mas que no momento nós estamos utilizando uma vestimenta pesada, uma roupa apropriada para esse meio. Assim como se nós trabalhássemos com mergulho, se exercêssemos a atividade de um mergulhador, eu não poderia simplesmente submergir em altas profundidades marítimas com essa roupa, porque eu iria primeiramente sofrer o impacto de uma diversidade ambiental. Então eu preciso de roupas apropriadas para ambientar com aquele ambiente ao qual eu vou exercer uma atividade ou estabelecer um contato. Quanto mais profundo para o oceano, roupas mais apropriadas, porque senão a pressão marítima nos mata. Simples assim. Então nós estamos nesse momento na vestimenta a mais apropriada para que estabelecemos relação entre si e nessa permuta de relação a gente cresça, a gente evolua e a gente amadureça. Certo? Porém, aquilo que abrange, além dos nossos sentidos, a espiritualidade afiança de que é uma permuta constante e há uma inter-relação constante entre essa realidade física, local, e a realidade espiritual ou não local pela ciência moderna. Certo? Então, diante desse questionamento, fica-se aquela pergunta, quando a gente se fala muito, né, de séculos para cá, principalmente depois que Kardec fez todo o trabalho de trazer para a sociedade a informação desse mundo invisível, criou-se muito aquele termo hoje em dia falado obsessão. Só que hoje a gente trocou o nome. Antes, quando a gente vinha de crenças diferentes, tudo a gente julgava os nossos dissabores, os nossos erros, numa figura chamada demônio. Então a culpa era do demônio. Eu me eximia dos meus erros, eu me eximia das minhas responsabilidades, porque tinha uma figura onde eu podia extravasar os meus problemas. Então eu não errava. O meu erro era sempre em consequência do demônio que me atazanava a minha mente para que eu cometesse erros, né? E hoje a gente transportou essa problemática para a espiritualidade. Então eu nunca erro, eu nunca cometo falha, eu estou apenas sendo obsediado. Estão me atazanando, estão me infernizando e eu preciso urgentemente procurar uma casa espiritual porque eu preciso tirar esse imposto. E aí vem aquela pergunta, será que realmente há um encosto? Será que realmente há um obsessor? Ou nós é que estamos fazendo o papel de obsessores deste mundo invisível? Porque se nós voltarmos a mais de 2025 anos atrás, um grande sábio na região da Palestina, ele disse uma palavra-chave que está ali contida nas palavras do Evangelho, né? Digas o que tu pensas e te direis com quem tu andas. É uma palavra, uma frase simples, mas que tem uma grande abrangência, né? A minha qualidade dos meus pensamentos, ela define a minha energia, ela define a minha vibração, ok? É lógico que uma vez em que nós estamos encarnados e que a gente está constantemente sendo convidado pela vida, a gente vai oscilar mesmo no nosso pensamento. Ninguém é santo, ninguém é Francisco de Assis. Somos seres humanos. Então vai ter momento que a gente vai ter que dobrar o dedinho do pé para frear os nossos pensamentos. Porque senão a gente voa no pescoço do outro. Normal. Estamos num processo. Todos nós, a qual eu também que estou falando com vocês, me incluo nisso daí. Só que tudo que nós fazemos em matéria de ação na fisicalidade, todos os fenômenos, seja através de uma escrita, de uma linguagem ou de uma ação, provém da onde? Do meu pensamento.
O primeiro ato a ser desencadeado no universo é o pensamento. Se eu exerço uma ação, um movimento, seja escrito ou num diálogo, ela é apenas um fenômeno de uma causa originária que está no meu pensamento. Aí a gente fazendo uma reflexão de como que está a nossa conduta mental, a nossa conduta psíquica. Porque se Jesus diz com tanta seriedade e profundidade que se eu penso, define o meu vizinho, quando eu falo vizinho, não é o vizinho do quadrado da casa não, é o vizinho espiritual. Porque se essa espiritualidade afiança que nós estamos em permuta constante com o invisível, com esta realidade que se desdobra além da película material, façam-se essas perguntas para vocês. Quem é a minha companhia? Quem é a minha parceria? Para quem eu estou dando guarida? Para quem eu estou abrindo as portas da minha casa? Porque senão, o que a gente mais vê muitas das vezes em trabalhos espirituais, é às vezes a pessoa chegar aqui, botar para fora que está sendo perseguida, que está sendo obsidiada, e de repente, quando a pessoa sai, o próprio obsessor olha para a gente e fala assim: mas eu não tenho nada a ver com isso, porque você vai aqui ajudar, ela vai sair na esquina, ela vai me chamar de novo. Porque é sintonia. É sintonia. O cara, vamos supor, o cara tem o vício do álcool, o cara gosta de uma pinguinha, né? Não estamos julgando ninguém. Ele vem porque ele tem algo dentro dele, ele quer melhorar, ele sente essa vontade grande de melhorar. Só que o vício é algo complicado. Além dele já ter o fator vício, existe aquela psicosfera mental dele em sintonia. Aí ele sai daí, enquanto ele está aqui, ele está numa vibração diferente. Quando ele sai lá para fora, que ele vai encarar a realidade da vida, ele vai estar num conflito de energias. Porque aqui é uma coisa, aqui todo mundo é santo. Mas é lá fora, no contexto da vida. Quando eu sou atacado constantemente para lidar com a minha psicosfera mental. E o que eu vou armazenando na minha mochila mental, que vai me associando a outras mentes, e vou tendo companhia. A gente vê N literaturas espiritualistas e espírita, muitas delas trazidas por Chico Xavier, que confirma a relação do mundo invisível nos lares. Né? A gente vê passagens onde André Luiz é claro e nítido em mostrar cenas de famílias almoçando e jantando e compartilhando o mesmo espaço com o mundo invisível. Está lá. Não é o que estou falando. Há N literaturas espíritas e espiritualistas que trazem essa informação. Né? Por isso que Jesus vai falar constantemente da importância da qualidade do pensamento. A gente vai ver várias passagens do Evangelho quando Jesus ele se confronta com pessoas que estavam passando por contextos ditos obsessões, que tamanho era a postura mental e vigilante dele, que ele simplesmente conseguia fazer com que aqueles espíritos se afastassem daquelas pessoas que estavam passando por um processo de obsessão, tamanho o magnetismo que ele exalava, tamanho o amor que provinha do seu coração e tamanho o controle mental que ele tinha sobre si mesmo. Então isso dava para ele uma autoridade espiritual sobre aqueles que ainda estavam numa faixa ainda de transição, numa faixa ainda de processo. Estão entendendo? Então, qual é o convite que eu quero que vocês façam para vocês hoje? Né? Como eu falei, todas as casas, todos os lugares, sejam eles qual sejam, e a proposta que ele tem para oferecer para nós, eles não vão solucionar a vida de vocês. Eu podia muito bem estar aqui fazendo uma propaganda enganosa. Não, eu vou solucionar a vida de vocês, eu vou mudar a vida de vocês em 7 dias, vou trazer um príncipe no cavalo branco. Não. A espiritualidade não vai resolver os problemas da gente. A espiritualidade pode nos auxiliar a conquistarmos soluções. Né? Agora, se a minha qualidade mental é conflitante, é de guerra para comigo mesmo, como que eu vou dar vazão e propriedade para um pensamento altruísta, para um pensamento mais sereno, mais tranquilo, se eu não consigo nem apaziguar a minha mente? Não é verdade? Uma coisa que eu acho muito bacana, quando a gente vai tentar entender um pouco a estrutura do pensamento oriental, porque para o oriental não existe essa questão do bem e do mal. Né? Existem processos. Né? Eu falo por mim mesmo que eu gosto muito de desenho japonês. Eu tiro muitas reflexões desses desenhos. Né? Pela minha mãe era coisa do demônio. Mas para mim eu tiro como reflexões.
E o tempo todo que você vê ali a questão psicológica por trás dos personagens, é o tempo todo o personagem trabalhando questões internas, né, vencendo determinados limites no entorno dele, ou determinadas feras no seu interior, para ele poder conquistar o objetivo de algo. Né? Então vocês vão ver N personagens, N figuras, né? Se eu for ficar aqui, ia ficar falando um monte, né? De vários personagens que traz esse contexto de que tem uma fera no seu interior, um que é muito conceituado na geração nova, que é Naruto, né? Ele traz essa questão. Oi? Existia todos os Narutos da vida. Qual é a história do personagem, né? Ele sabe muito bem. Então, ou seja, é um jovem, né, que tem ali, digamos assim, entre aspas, um monstro dentro de si, e que ele constantemente luta com aquele monstro. Por quê? Porque aquele monstro quer se apossar daquele corpo, e ele constantemente ele tem que passar por os processos para não ferir as pessoas que ele mata, que ele ama. Só que o que é mais interessante no contexto dessa história, como que ele consegue vencer, digamos assim, entre aspas, esse monstro dentro de si? É enfrentando o monstro de frente? É brigando com o monstro? Porque esse monstro que está representado na figura simbológica de um personagem é as nossas sombras. É as nossas sombras. A gente dentro de nós tem aquele monstrinho que nos cutuca, tem aquele monstrinho que nos faz a gente sair do nosso cerne, que sai do nosso controle. Mas como é que ele vence aquele dito monstro? É enfrentando, é batendo de frente? Não. É amando. É amando. É quando ele reconhece que aquele monstro, dito monstro, é tão parte dele quanto ele. Porque se ele está ali nele, habitando ele, é tanto parte dele quanto ele. Não é algo fora. Mas o que você vai escolher na sua vida? Alimentar esse monstro ou apaziguar esse monstro? Odiar esse monstro ou dar a oportunidade desse monstro ser amado? Porque quando você olhar para aquele monstro e entender que aquele monstro é uma parte de você no processo de evolução, você vai começar a perceber que ele não é tão monstro. A gente vai começar a perceber que nós não somos monstros. Que nós apenas estamos no processo. Quando a gente se olhar para frente do espelho e entender que aquela minha sombra, aquele meu lado tipo negro, né, da força, né, o Darth Vader da força, a gente vai perceber que não. O que é a expressão do Darth Vader? É justamente quando a gente perde o cerne de nós mesmos, perde o contato com a nossa essência, com aquilo que nós somos, e damos vazão para sentimentos que nos controlam. E quando esse sentimento nos controla, o que a gente faz? Com quem que nós nos associamos? Então vocês começam a entender que o que a espiritualidade faz, seja numa casa espírita, numa casa espiritualista, são paliativas, são ações paliativas. Porque nós ainda não temos condições de apaziguar as nossas sombras. Nós ainda não temos condições de exercer o diálogo com as de dar amor para as nossas sombras, porque aceita como a gente é. Basta sair uma curvinha a mais do pneuzinho do lado, a gente já começa a se condenar, já começa a mais, ai que eu tô gordo, ai que eu tô feio, ai tô começando a ficar velho, tô ficando com ruga, tô ficando com cabelo branco. A gente não se aceita. A gente se vitimiza, a gente começa a achar que a gente já tem os monstros, começa a alimentar os monstros. Se eu começo a alimentar meus pensamentos dessa forma, eu não estou também alimentando aquele que não quer o meu bem, que não quer o meu progresso, que não quer a minha evolução. Eu só estou alimentando. Aí a pessoa vai lá, toma 500 passes numa casa espírita, vai lá na casa de Umbanda, passa no terreiro, vai lá na casa de xamã, faz a defumação, vem aqui no ED tratado e ela fala, pô, mas eu estou passando de 30 lugares, pulo de casa em casa e não encontro solução. Por quê? Você já conversou com a sua sombra hoje? Você já olhou para frente de você, na frente do espelho, né? Aí você hoje brigou com o teu chefe, hoje você brigou com o teu filho, hoje você brigou com o teu marido, beleza? Você sentou ali de frente pro espelho e você começou a conversar com você mesmo? Por que será que eu briguei com meu marido? Será que ele é tão errado assim? Por que eu briguei com o meu chefe? Será que realmente meu chefe é realmente um pé no saco? Eu sou tão fluxo e cheio assim? Né? Então a gente precisa repensar nessas questões e lembrar sim. A gente precisa entender, gente, é o que a gente sempre fala muito aqui no EDA, a gente tem que tirar o cara da cruz. Porque durante muitos anos da nossa vida nós somos educados a adorar, a reverenciar, a venerar. Só que se você só venerar, é só você reverenciar e você não tirar dali, daquela realidade, trazer para o nosso colo, trazer para a nossa vida, a gente vai continuar a vida inteira adorando. E aquilo não tem redundância na nossa vida, não tem propriedade.
Porque ninguém quer ser adorado na vida. Todo homem de bem que se preze e que deixe um legado, ele não quer ser adorado. Ele quer que os seus exemplos sejam bagagem na nossa mochila. É isso que esses caras querem. Né? Então está na hora da gente tirar dali daquela posição, daquela postura que é confortável, né? Livrou os nossos pecados, lavou a nossa alma. E a gente tira a nossa responsabilidade, terceiriza a nossa responsabilidade para outros, delega a nossa responsabilidade para outros. Né? E o que é prato cheio, para sim os obsessores. Né? É um conceito antigo, né? Que é verdade. Sempre se falava muito na antiguidade, né? Do tal do corpo fechado. O que é o corpo fechado? É justamente você fechar as suas barreiras psíquicas e mentais, que é a tua frequência, a sua energia, para que outros não se alimentem dessa propriedade. Mas nem sempre eles estão se alimentando dessa propriedade. Nós estamos dando alimento. Né? Com as ideias e com os nossos pensamentos. E, acima de tudo, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. A não aceitação, o pré-julgamento, né? A condenação. Tudo isso são alimentos. Porque se a gente não oferece na nossa casa mental alimento, não vai ter interesse naquilo que não tem. Vocês estão entendendo? Então pense que a casa de vocês, a casa mental de vocês, realmente é uma casa cheia de cômodo, a qual constantemente a gente está fazendo convites. E quem eu estou convidando para entrar na minha casa? Quem eu estou convidando para sentar no sofá e trocar uma conversinha comigo? Eu estou convidando aquilo que eu estou pensando. Eu estou convidando aquilo que eu estou vibrando. Né? E aí, às vezes, a gente reclama, mas por que parece que eu estou no circuito fechado, sempre vem aquela mesma circunstância, aquele meio? Porque o universo fala assim, o cabeçudinho, acorda, que aquilo está sendo teu espelho. Aquilo está sendo um reflexo de você mesmo. Só que o nosso orgulho é tanto, a nossa prepotência é tanto, que a gente se acha melhor. Ou acha que aquela pessoa é chata. Né? Porque a gente não quer olhar pra gente de dentro de nós, porque a gente também se acha chato, às vezes se acha insuportável. Não é verdade? Então, com essa reflexão de hoje, vamos semear na nossa casa, né? Porque a coisa mais gostosa, eu sempre falo muito que o lar da gente tem que ser o nosso refúgio. A vida já é corrida, a vida já é turbulenta. No teu lar é o momento em que você tem que esquecer dos problemas da vida, é o momento de você... É o teu templo. Mas a casa verdadeira que eu estou falando não é a casa física, porque a casa física vai ficar aí. A gente vai partir para o plano espiritual, a gente vai voltar para aquilo, para a nossa casa verdadeira, e vai ficar tudo aí. E o que eu vou levar para a minha casa verdadeira? Quais são os móveis que eu vou levar? Só que desses móveis vai ter companhias. E aí a gente vê, às vezes, em determinadas obras espíritas, quando você vê espíritos falando que ficou 10 anos no umbral, 15 anos no umbral. O que André Luiz vai falar lá em Nosso Lar? Que umbral é uma região aonde nós estamos limpando a nossa mente. Estamos fazendo uma faxina na nossa mente. Então aqueles 10 aninhos que ficou ali no umbral, antes de ser resgatado para o nosso lar, não é porque ali é uma região circunscrita, que nem a gente aprendeu com a igreja, céu, inferno e os diabinhos cutucando. Não. São regiões onde os espíritos se agrupam por afinidade mental. E a nossa mente cria realidade. A nossa mente cria dimensão. Só que a gente se agrega no mesmo meio de dimensão. Como a gente está aqui numa dimensão. Aqui é uma realidade. Nós estamos circunscritos numa realidade diferente da realidade externa. Mas por que a gente está nessa realidade? Porque todo mundo está vibrando na mesma sintonia. Todo mundo está no mesmo propósito. Que nesse momento é o EDA. Forma-se uma egrégora. Está todo mundo na mesma realidade. Então, os espíritos se agrupam por realidade e agrupamentos. E o umbral, como bem explica André Luiz através das obras legadas por Chico Xavier, que são lugares para nós limparmos a nossa psicosfera mental de vícios construídos constantemente nas nossas encarnações. Eu preciso limpar, extravasar, porque como que eu vou ver a luz se ainda tem trevas dentro de mim? Como que eu vou enxergar o brilho do sol se eu ainda estou atolado nos meus problemas, como a gente ontem estava falando na leitura do Pequeno Príncipe? O sol às vezes está na nossa cara, mas eu não consigo enxergar porque eu estou atolado nas minhas dores.
Eu estou atolado no meu sofrimento porque eu causo o sofrimento comigo mesmo. Porque nenhum ser, por mais trevoso que seja, ele consegue aplacar a luz que temos dentro de nós se nós não dermos guarida. Mas nós damos. Inclusive eu, que eu também não sou santo. Nós damos. Então, fica essa reflexão para a gente fechar com a chave de ouro, para que a gente possa dar continuidade no tratamento de hoje. Vocês têm uma casa. Essa casa física, aquilo que é material, isso daqui vai cumprir o seu ciclo, porque na Terra e na matéria tudo é cíclico, nada é eterno. Não existe eternidade no plano material. A matéria é um plano de transição, é um plano de transformação. É aquele momento que a lagarta se aprisiona dentro de um casulo para ela poder voar e se libertar como uma borboleta. Então, até a matéria, essa realidade, é o momento de transformação que a gente tem para no espiritual, que é a nossa verdadeira morada. É no espiritual. Isso é só um degrau. Isso é só um estágio. Porém, nós nos associamos e nos agrupamos, seja em condutas espirituais, seja por afinidade com o mundo invisível, ou até mesmo com encarnados, pela qualidade do meu produto mental. Porque no momento em que o meu produto mental está condizente com os meus processos evolutivos, a vida de vocês dá um giro de 360 graus. Portas se abrem. Porque aí sim vocês vão estar seguindo o planejamento de vocês. Aí sim vocês não vão estar batendo cabeça, insistindo a onda ao contrário daquilo que o universo tem para você. Porque o universo não está aqui para satisfazer os nossos anseios. O universo não está aqui para satisfazer o nosso ego. O universo está aqui para dar o necessário. E muitas das vezes, o chinelo havaiana da mamãe na bunda da gente foi o melhor remédio que a gente teve no dado momento da nossa vida. Para a gente crescer, para a gente amadurecer. Como Jesus bem dizia, que é necessário o escândalo, porém ai daquele por quem vier o escândalo. Estamos num planeta de transição, estamos num planeta ainda primitivo na forma de pensar e nas estruturas rudimentares, então é natural ainda que a gente passe por tribulações, é natural que a gente passe por adversidades, porque isso é o que vai nos dar força e propriedade para a gente vencer, para a gente superar, para a gente poder preparar aqui na nossa casa mental aquele sofazinho confortável, aquela salinha confortável, para receber quem nessa salinha, para receber quem no nosso cômodo? Os nossos mentores espirituais. E todos os dias está ali nos incentivando, nos intuindo, almejando que a gente cresça, que a gente evolua, para no dia em que a gente voltar para o plano espiritual, que a nossa casinha mental tiver arrumadinha, cheirosinha e perfumada, a gente poder abrir a porta e receber Jesus de braços abertos. Porque a nossa casa tem que ser construída para receber esse homem. Então, é isso que eu queria passar para vocês essa noite. Vamos fechar com uma musiquinha, que o pessoal merece. E aí a gente fecha com chave de ouro. Ah, tá. É que ela acabou não gravando aquele Não, dia, né? deu problema no telefone. Deixa eu dar uma afinada aqui, gente. Ele não costuma desafinar esse violão. Amara, ela, ele, te amaram.
Vai fazer o hino? Pode. Fazer o hino, né? Virou o hino do projeto, gente. A casa é sua. Vídeo sua essa música? Você é bem-vinda aqui. A casa é sua. Pode entrar. Esvazie de mim. Esvazie de mim. Sopra teu vento aqui. Torna seu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Todo mundo vai. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Começa o trabalho.
Obrigado, pessoal. Gratidão. Fiquem nessa vibração, nessa energia, que a gente agora vai nos preparar lá para poder receber o. Obrigado a todos.